Existem algumas indicações que são básicas, que valem para todos. E dentre essas indicações, que são chaves no caminho, chaves que vão abrindo certas portas, nós temos a gratidão e a fé. Gratidão e fé são fundamentais, dentre tantas coisas, tantos atributos, tantas transformações que temos que fazer em nós. Mas gratidão e fé possibilitam que as outras coisas aconteçam. Então, vamos ver hoje se nos aproximamos desse assunto, mas principalmente pesquisando, não só mentalmente com informações, mas vendo como que nós ficamos diante dessa questão e dos pontos que vamos estudar. Porque o estudo, ele não termina quando saímos da reunião. O estudo continua. Se nós temos uma reunião, um encontro, e naquele encontro se estuda algo evolutivo, pode ser uma partilha, pode ser um CD gravado, pode ser um livro também. Se o nosso ser recebe, se a nossa aura é tocada por algo, por uma informação evolutiva, e se a nossa aura responde positivamente, porque pode não responder, chega o ensinamento até nós e a nossa aura não responde. Então, sinal que é um processo ainda preparatório para um dia respondermos àquele impulso. Por isso se diz que o ensinamento é secreto. É secreto porque só percebe aquele que está pronto para aquele nível do ensinamento. Então, nós recebemos um estímulo, um livro, uma partilha, um CD gravado, algo que acontece na vida, aquilo toca a nossa aura. E a nossa aura responde. Essa resposta é o material de estudo. Porque é ali que nós vamos nos conhecer, é ali que nós vamos estabelecer um certo nível de relacionamento com o ensinamento, ou com a fonte do ensinamento. Então, para que esse processo amadureça, porque isso tem um desenvolvimento, então, para que esse processo amadureça, gratidão e fé são muito importantes. Enquanto nós não despertamos a gratidão e não sustentamos aquilo, porque normalmente o material humano não se sustenta na gratidão e nem se sustenta na fé. Se nós não sustentamos isso, nós não vamos além de um certo ponto. Nós ficamos muito oscilantes nesse caminho. Tem certos momentos que nós avançamos, compreendemos alguma coisa, em seguida não conseguimos colocar em prática. Ou colocamos em prática uma vez e não conseguimos manter. Existe uma instabilidade muito grande, porque o material humano ele é instável quando se trata de elevar a vibração. Então, não é que humanamente nós sejamos instáveis. Nós somos estáveis na vibração baixa, naquilo que é pesado, que já está estabelecido, arraigado, muito estruturado, dali nós não queremos sair. Às vezes a alma tem que pegar pelos cabelos, tem que haver grandes crises na vida. Aí a pessoa desperta um pouquinho e dá um pequeno passo. Então, o material humano tende à estabilidade, mas a uma estabilidade que é própria ou é produto da cristalização. Então, aquilo vai congelando, é uma estrutura. E a pessoa acredita que ela é aquilo, acredita que ela é aquele modo de pensar, não? Ela acredita que está envelhecendo. Quantas pessoas acreditam que envelhecem? Isso é uma crença. E a pessoa acredita naquilo, confirma aquilo, e limita o corpo físico
na sua expressão. Então, precisaria haver um despertamento, haver uma maior flexibilidade. Nós teríamos que ser um pouco mais inteligentes quando vamos trabalhar conscientemente nesse processo. Enquanto estamos inconscientes, aí vamos seguindo uma evolução natural, vamos seguindo aquilo que o karma nos proporciona, vamos aprendendo pelo sofrimento, pelas crises, e vamos indo para frente e para trás. Mas se nós estamos nos dispondo a trabalhar conscientemente, então temos que ir para frente, para dentro, isso é consciente. E aí, gratidão e fé devem ser trabalhados também conscientemente. Nós temos que pegar a nossa ferramenta, o pensamento, o sentimento, a ação, organizar isso, levar, convergir estas forças para aquilo que é a meta. Então, para o ser, no caso dos indivíduos que estão buscando o ser, não que já desistiram de metas exteriores, de realizações. Então, o indivíduo busca o ser. Então, todas as forças vão sendo convergidas para ali. As forças do pensamento, da aspiração, do desejo, tudo vai para lá. Há uma frase de um místico que era muito conhecedor dessas coisas. Ele tinha vivido uma parte importante desse trajeto e já podia nos instruir nessa parte que ele tinha experimentado. E esse místico disse o seguinte: não são as obras que dignificam o homem. Não são as obras que dignificam o homem. É o ser que dignifica as obras do homem. Viram que é um mecanismo oposto do que a personalidade normalmente pensa. Mesmo as boas pessoas, não? Porque as boas pessoas procuram fazer boas obras. Nós queremos estar a serviço, queremos cumprir a tarefa. E queremos realizações e depois queremos mostrar para os outros como que nós cumprimos bem aquilo. E se alguém aponta um defeito, nós já ficamos em reação, que é o mecanismo normal entre os grupos de serviço, os bons grupos. Então, quando as pessoas se dispõem a trabalhar, continua essa competição, essa necessidade de afirmação, que parece que é interminável, porque vai se sutilizando. Então, precisa que nós comecemos a pegar isso mais firmemente, porque o trabalho é consciente. E é aí que gratidão e fé vão abrindo um caminho transcendente, porque senão nós ficamos trocando as coisas de lugar. Nós nos trabalhamos, transformamos, mas não transcendemos. Nós subimos a escada alguns degraus, mas não entramos naquela fase que não tem escada visível, que você pisa no vazio e na hora que parece que você vai cair, aparece o degrau. Aí você apoia, vai dar o outro passo, não tem degrau à sua frente. Você vai apoiar o pé no vazio, aparece outro degrau. Então é outra fase, não é esta fase que os degraus estão todos à vista da maneira como nós compreendemos. Porque é assim no começo. A personalidade assume um personagem espiritual e vai, então, viver aquele personagem. E fica uma vivência de um processo que é pessoal. É a vivência de uma fantasia a respeito do que é entrega. Mas para que a entrega aconteça, ela vai por graus, vai por graus. Essa entrega tem que transcender. E para que ela seja transcendente, não tem personagem nenhum. Tem gratidão e fé. E o indivíduo vai ser o que ele é. Não vai ser nada, de repente. Não?
Se nós conseguíssemos não ser nada, nós íamos dar passos imensos. Mas nós sempre queremos ser alguma coisa. Um quer ser o coordenador. É o personagem dele. Outro quer ser o servo. Então temos que caminhar para não ser nada. Não ser nada. É como se fosse um barco vazio e o rio da vida vai levando esse barco. Não somos nós que dirigimos o leme. Então, para que cheguemos nesse estado, que é um pouco mais adiantado, não? É um estado em que as forças do ego já estão sendo trabalhadas e transcendidas num certo grau, precisa este trajeto. E gratidão e fé é o que vai garantindo que a gente possa ir numa via de transcendência. Porque quem aspira é o ego. E é necessária a aspiração. Então, a aspiração é fundamental, porque a aspiração é como um dínamo que vai gerando uma energia permanentemente, porque a aspiração deve ser constante, não a aspiração deve ser ardente. Então, a aspiração é esse dínamo que vai girando e vai transformando o material dos corpos. Então, a nossa aura se transforma realmente pela aspiração, como substância. Então, em vez da nossa aura, em vez dos nossos corpos terem uma substância mais grosseira, com sentimentos mais grosseiros, com desejos mais grosseiros, com pensamentos mais grosseiros, a nossa aura vai se refinando, a aspiração faz esse trabalho. Então, a aspiração é fundamental. Mas quem aspira é o ego. Então, a aspiração em si, ela não é transcendente, ela é necessária, mas ela não é transcendente. A gratidão também não é transcendente, mas a gratidão faz um trabalho que vai pavimentando, como se fosse firmando aquele caminho que estamos trilhando e vai permitindo que a gente avance sempre mais, porque a gratidão vai nos unindo a cada território conquistado, digamos assim. Então, eu avanço um pouco, me elevando no nível emocional, no nível mental, ou seja, eu me aproximo da alma. A gratidão é como se pavimentasse esse trajeto. Ali, ela me mantém ali, ela me une. A gratidão vai me unindo ao todo. Então, a gratidão é necessária. Ela faz essa química. É como o cimento entre um tijolo e outro. Ela une. Então, ela vai possibilitando que depois da primeira camada de tijolo venha outra, e depois venha outra, ou seja, eu vou ganhando caminho, vou construindo esta parede. A gratidão faz isso. E a aspiração vai purificando, a aspiração vai purificando. Então, a aspiração permanentemente. A fé é o elemento transcendente que nós temos à disposição. Qualquer um de nós tem a fé à disposição. E a fé é a possibilidade de nós estarmos em contato com a fonte, apesar de tudo que nós somos e de tudo que nós não somos. Então, independentemente do que nós ainda não alcançamos, não realizamos, e independentemente daquilo que nós somos como obstáculo a esta ligação, a fé transcende. Dizem que a fé remove montanhas, mas a fé transcende. E aí nós temos que fazer este exercício da fé. E se nós estivermos dispostos a isso, existe uma resposta dos mundos internos. O nosso ser, a mônada, a alma, todo o universo, as hierarquias, vão usar ao máximo esta nossa disponibilidade de nos abrir para a fé. Então, a ajuda não falta para o indivíduo que se abre para a fé, se abre para conhecer a fé, para ser vivido pela fé, que é algo que nós não conhecemos como ela é realmente.
É algo que nós temos que descobrir em nós. Então, é parte dessa pesquisa. Quando nós estamos trabalhando esse assunto de descobrirmos a fé, de permitirmos que a gratidão vá nos unindo à vida, às pessoas, às situações, permitindo que a aspiração vá transmutando, transformando, limpando a nossa aura, nós vamos ver que isto se aplica a tudo, todas as questões. O nível da fé e também o nível da aspiração, da gratidão, vai determinar o nível do nosso relacionamento com o infinito, com o universo, do nosso relacionamento com Deus. E vai refletir em tudo na vida. Então, por exemplo, uso da energia monetária, uso da energia sexual, uso da palavra, uso do pensamento, uso do tempo. Tudo isso é energia. Amizades, relacionamentos afetivos, vida familiar, vida profissional ou não vida profissional. E a pessoa não sabe o que faz da vida. Tudo isto, a nossa relação com isso, a maneira como nós lidamos com isso, a maneira como nós nos colocamos na vida, depende da nossa fé, da nossa gratidão e do grau da nossa aspiração. Então, existe um nível de vida no qual nós nos colocamos, que é o que se chama vida comum, que é essa vida que aprendemos na escola, que aprendemos nas situações, na cultura, na sociedade atual. E que já estamos vindo há alguns séculos, algumas encarnações, nisto que é este padrão da vida comum. Se formos olhar em torno, com um mínimo de imparcialidade, vamos ver que tem algo aí que está errado. Tem algo aí, dentro do que é a vida comum, no uso do dinheiro, no uso do tempo, no uso do pensamento, da palavra, nos relacionamentos, tem algo que está errado. Só não vê quem não quer. Então, se algo está errado, algo tem que mudar. E é por isso que o planeta está como está, e por isso que as coisas vão mudar de qualquer jeito, queiramos ou não. Estamos num momento que já não temos mais prazo para decidirmos algumas coisas. Ou seja, a vida planetária já decidiu, o planeta está passando por uma transformação intensiva e quem adere a uma nova consciência, adere. Quem não adere, sinal que vai viver o que necessita em outras escolas, que não serão aqui na Terra. Então, nós não podemos nos colocar com aspiração, começar a colocar o nosso tempo em coisas evolutivas, procurar nos transformar em certos pontos, e em outros manter os padrões da vida comum. São dois níveis que não se mesclam, são níveis distintos, vibratórios. O grau de fé e o grau de aspiração, ou seja, o grau de decisão no caminho é diferente. Então eu decido entrar no caminho, conscientemente, e trabalhar, buscar o ser, buscar a consciência, nos transformar, e mantenho, alimento, defendo aquilo tudo que é a vida comum, que é a vida que eu tinha antes. Então, tem algo que está errado aí. Então, significa que eu não estou ainda trabalhando conscientemente. Eu estou me protegendo para eu não perder o meu espaço do ego, daquilo que eu consegui humanamente. Senão que a fé ainda não foi percebida. Porque a fé é um elemento transcendente que faz com que eu saiba das coisas sem saber. Faz com que eu saiba
o que eu devo fazer sem nenhuma explicação. Isso a fé é que faz. E a fé vai exercitando algo que se chama discernimento. Porque quando o indivíduo adere à fé, ele vai aprender a discernir, porque ao obedecer, ele vai ver que ele pode se enganar, porque ele compreende errado as coisas ainda. Então, existe um exercício do discernimento quando o indivíduo vai se entregando na fé. É algo que vai sendo construído, mas precisa exercitar. Em outras palavras, o indivíduo salta no vazio, salta no abismo e descobre que sabe voar. Mas ele tem que saltar. Então, existe uma diferença muito grande, um verdadeiro abismo entre aquilo que é a vida comum e aquilo que é a vida consagrada, que é uma vida onde o exercício da fé, o exercício da gratidão, já está num grau mais livre, um pouco mais livre, ou seja, esta regência do ego já não é preponderante. A regência da alma, a regência do ser, já começa a permear aí num certo grau. Então as decisões, o sincronismo na vida, aquilo que o indivíduo aspira, já está permeado pela energia da alma num certo grau. Senão o indivíduo está na vida comum, fazendo naquilo que ele imagina que é o serviço, uma vida humana, uma vida do ego, uma vida de competição, de afirmação, de autorrealização, tudo isso que é o caminho do ego, o caminho humano, que é um beco sem saída, porque você chega ali, tem uma parede, acabou. Ou seja, o nível, não é nesse nível que se resolvem as coisas. Precisa transcender isto que é o material humano. E o ser humano, nós sobre a Terra, temos esta possibilidade de transcendência. Temos no livre-arbítrio, na renúncia do livre-arbítrio, esta possibilidade de transcendência. Então aí, entre vida comum e vida consagrada, vamos ter um diferencial, vamos ter uma outra maneira de lidarmos com o livre-arbítrio. E isto não é nas grandes coisas da vida. Isto é nas pequenas coisas. É quando nós somos contrariados, é quando nós somos colocados numa situação que não nos agrada, é quando nós somos levados a fazer uma coisa que é oposta ao que nós pensávamos, mas é algo positivo, evolutivo, que deve ser feito. Então nós vamos ter que estar ali contra a nossa natureza humana, mas a favor da nossa natureza divina. Então aí gratidão e fé são fundamentais. Senão o indivíduo alimenta o material humano, alimenta a afirmação daquilo que ele foi até hoje, por melhor que seja. Então precisaríamos que esse assunto estivesse claro para que no dia a dia, nas provas do dia a dia, nós pudéssemos realmente avançar, que nós pudéssemos persistir, que nós pudéssemos principalmente ser úteis, ser verdadeiros, porque o momento planetário exige isso, exige que nós possamos nos confirmar onde nós vamos fazer o nosso aprendizado. Não é como se estivéssemos definindo se vamos passar numa prova mensal na escola, de um mês para outro vamos fazer uma prova. Não. Estamos no momento que estamos definindo para que escola nós vamos. Então, é importante, as nossas decisões são importantes. E a vida planetária necessita de indivíduos despertos. E necessita de indivíduos que tenham fé. Sem a fé, os momentos que nós temos pela frente serão muito difíceis.
Com a fé, parece que não. Porque a fé abre portas para a transcendência. Então, se você está numa situação de emergência, como qualquer das cidades nossas pode estar a qualquer momento, se os mares sobem, se os ventos sopram muito velozmente, se o solo se abre, se as cidades não têm alimento, não têm água, não têm esgoto, não têm serviço de lixo, toneladas de lixo, milhões de pessoas, o que vai se passar aí? Então, a fé é necessária, não basta nós sabermos fazer uma massagem cardíaca ou apagar um incêndio. É importante também conhecer o mecanismo material, no nível material. Então, de um certo ponto de vista, eu tenho que estar preparado, inclusive materialmente, para os momentos de emergência. Mas tem que estar preparado dentro de uma concepção maior, compreendendo o momento planetário, colaborando com o momento planetário, não pensando que aquilo que está acontecendo é um desastre. Aquilo é uma bênção para que coloque a vida planetária num outro ponto. Para que isto que acontece hoje sobre a Terra, que é um tumor sobre a Terra, é uma doença, a vida humana sobre a Terra, a vida comum sobre a Terra, é uma enfermidade. E nesta enfermidade estão incluídos o uso do dinheiro, a posse, o uso dos bens materiais, o uso dos recursos da natureza. É uma enfermidade o que nós fazemos. Os relacionamentos humanos, a vida de família, é uma enfermidade. Então, não precisamos dourar esta pílula. Isto é enfermo sobre a Terra. Então é por isso que, quando o indivíduo vai assumir a vida consagrada realmente, ele tem que abrir mão das posses, do uso do dinheiro, de relacionamentos humanos, por isso. Às vezes o indivíduo entrava numa certa ordem de trabalho intensivo e mudava de nome, nascia de novo naquela vida. Por quê? O que é a vida comum é enfermo. Nós não precisamos nos enganar. É enfermo. O relacionamento humano é doente. De 4 em 4 segundos, um irmão morre de fome no planeta. 4 em 4 segundos. E a nossa consciência nem se preocupa com isso. 4 em 4 segundos. Então vejam o que é a natureza humana. As pessoas cada vez têm menos do mínimo necessário para avançar, para fazer um trabalho na consciência. Nós continuamos vivendo a nossa vida com os nossos queridos. O que é isso? Tem algo enfermo aí? As pessoas estão morrendo pelas ruas. Milhões de animais assassinados todo dia. Nós nem consideramos. Alguns de nós bebem o sangue dos animais mortos. Comem cadáveres, como se faz nos rituais de magia negra. Então, precisa sair disso, que é enfermo. Precisa não continuar nos enganando. Podemos até pensar, não, eu posso permanecer nisto de uma certa maneira, mas não se engane. Você está permanecendo numa enfermidade. E aí você vai ver como lida com isso. Não existe desculpa que karma humano, que eu tenho obrigações. Não tem. Diante de Deus, a única obrigação nossa é com Deus. Diante do infinito, a única obrigação nossa é com o infinito. O resto todo vem disso. Então, se eu acho que eu tenho obrigação com fulano, obrigação com aquilo, que o karma é assim, tudo coisa da minha cabeça, para que eu não saia do lugar. Então, eu tenho que me voltar para o infinito e dizer, eu estou inteiro diante de ti, para o infinito.
Aí o infinito diz: vá até lá e resolva aquele assunto. Vá até aqui e faça assim. É o infinito que diz. Não sou eu que fico falando que tenho karma, que não posso dar esse passo. Eu estou me enganando, dizendo que eu não posso caminhar. É uma desculpa para que o ego continue ali, sentado naquela poltrona, ou com a internet na frente, ou com a televisão ligada, ou com os problemas de família. Tem famílias que as pessoas não se falam, marido e mulher, e vivem na mesma casa, por questões financeiras. Veja que mundo, que nível de planeta que nós construímos. Então precisa ter fé, precisa sair disso, que é enfermo, é doente. E aí você vai sair, o infinito vai te dizer: cure ali, fecha aquela porta, abra essa. A lei do karma não é desconsiderada, mas esta entrega está além da lei do karma. Essa entrega está dentro de uma lei evolutiva superior, que transforma o karma como uma bênção, como uma água que desce e dissolve aquilo que você não conseguia tirar, aquele nódulo, aquilo de jeito nenhum. De repente vem algo e dissolve aquilo. É uma lei superior. Então não sou eu que vou ficar buscando resolver os meus problemas kármicos. Eu me volto para o infinito, e o infinito é que vai dizer. É uma questão de postura, é uma questão de ser digno diante do infinito ou não. Ou eu honro esta filiação com o infinito, ou não honro. Então é uma questão de fé. E nos tempos que teremos pela frente, isso será fundamental, porque já estamos vivendo tempos de emergência. Nós fechamos os olhos e viramos o rosto, porque não queremos ver. De 4 em 4 segundos, uma pessoa morre de fome. Vejam o que acontece com vocês quando o almoço atrasa. E aí vocês vão poder ver um pouquinho qual é o processo. Como que vocês ficam quando vocês não têm o alimento na hora que vocês esperavam. De 4 em 4 segundos, um irmão morre de fome. Os animais assassinados aos milhões. Então precisa uma mudança. E emergência já está aí, às nossas portas. Então já estamos vivendo uma situação caótica. Podemos nos enganar, mas já estamos vivendo uma situação caótica. E para que essa situação caótica seja transcendente, para que surja o bem, de dentro do mal surja o bem, para que ocorram situações imprevistas, é necessária a fé. Eu não posso estar lidando com o socorro de um irmão que está desencarnando, que está afogando, que está no incêndio, só contando com as minhas habilidades. Isso o corpo de bombeiro faz. Os servidores, que são prolongamento da hierarquia, hoje, são indivíduos que trabalham na fé e que são canais de energia transcendentes. E tem que ser bons canais, então tem que estar bem aparelhados aqui. Então, um toque desse indivíduo é um toque que tira uma dor, retira um sofrimento, é um toque que, de repente, possibilita que o indivíduo saia do corpo e desencarne facilmente. É um toque que transforma, é uma presença que sublima, que transmuta. É uma presença que traz paz para o coração daquele irmão que está ali, numa situação extrema, como fazia Madre Teresa de Calcutá. Um exemplo. Então, não temos que ser só socorristas. Temos que ser socorristas também. Mas precisa de um elemento de transcendência para que as naves possam trabalhar por intermédio dos nossos corpos sutis, para que a nossa aura possa, e os nossos centros etéricos possam irradiar uma energia que vem das naves, que vem das hierarquias de cura,
que vem dos centros planetários, não vem da minha capacidade, Percebe o ego? Percebe por que é necessário transcender o ego? Senão você não é canal, você está entupido com o ego. O ego é como uma rolha que fica ali fechando aquele tubo. Então nós temos que sair disso que é meu, que é o meu caminho, a minha realização, o meu apartamento, tudo isso que é meu. Não se entra na vida consagrada com o meu. Não se entra. É incompatível vibratoriamente. É outra lei. Uma é a lei do meu. A outra é a lei do infinito. É outra lei, não é compatível. Então, entre sair da vida comum e realmente estar na vida consagrada, nós temos um trajeto. E esse trajeto não é cronológico, porque já tem talvez algumas vidas que estamos ensaiando. Damos uns passos para frente, damos uns passos para trás, ficamos aí. Esse trajeto, ele existe, mas não é cronológico. Ele tem que ser trilhado, mas pode ser trilhado num tempo mais longo ou num tempo mais breve. Vai depender da nossa fé, da nossa aspiração, da nossa gratidão e da nossa disposição em nos transformar. Porque se o indivíduo está disposto a ser virado do avesso, a sair do meu, a sair do eu, a sair do não me toque, ele caminha rápido. Se ele está disposto a não ficar ofendido, a não ficar... Ou seja, quando essas coisas surgem, ele transcende isso. Sai da vida comum. Ou o indivíduo permite menos. Ele fala assim, certas coisas eu permito, outras não. Aí ele está dando o limite até onde que ele vai nesse espaço entre a vida comum e a vida consagrada. Ou seja, ele está escolhendo ficar com o pé em duas canoas. Como as águas desse rio estão acelerando, daqui a pouco ele não vai conseguir ficar com o pé em duas canoas. E aí, vamos ver o que acontece. Vítimas não existe no universo. O que cada um está vivendo é, num certo sentido, o que cada um escolheu. Então, se o indivíduo está disposto, como tantos de nós estão dispostos, tem que estar disposto a isso, a sair do meu, do eu gosto, eu não gosto, eu prefiro, eu não prefiro, eu tenho expectativa, eu não tenho. Isso tudo não é vida consagrada. Tenho que me afirmar na tarefa, tenho que ser reconhecido, tenho que ter compensação, que os outros vejam que eu fiz bem feito. E depois fico competindo com outra pessoa. Todas essas coisas miúdas, baixas, que faz com que eu fique na vida comum, com verniz de vida espiritual. Então, não é um personagem muito espiritual ou um personagem muito mundano. Não é personagem nenhum. Eu vou me esvaziando cada vez mais nesse caminho da fé. Aí, o infinito é que vai fazer em mim. Eu vou deixando o infinito me trabalhar, me transformar, e vai soltando. Viu que está preso em algo? Solta aquilo, não precisa brigar. Solta, é só soltar. Está claro isso? Então, não podemos nos enganar. O que é próprio do ego e da vida comum é um mundo, é um certo universo. Vida consagrada é outro universo. Então, tudo aquilo que nós usamos e vibramos e emitimos e cultivamos como ego tem que ser transcendido. E a fé é que vai permitir isso. E nestes momentos de emergência que temos pela frente, esta é, talvez, a única saída segura que nós vamos encontrar para não estar no caos. Porque a hierarquia, os nossos irmãos, eles vão estar conosco nesses momentos agudos da transição a partir de um nível mais interno, porque esta prova é nossa.
Então, o professor instrui ali corpo a corpo o aluno durante todo o ano. Faz aula particular, senta com o aluno sozinho, faz o exercício de matemática, explica corpo a corpo. E o aluno não quer saber de estudar, falta aula, mas vai caminhando. E o professor está ali, o instrutor está ali. A uma certa altura, o aluno tem que prestar a prova. O instrutor, por mais que ele ame o aluno, ou o discípulo, ele tem que, por amor, deixar que o discípulo faça a prova. É parte do ensinamento. Então, esta prova cabe a nós, a humanidade sobre a Terra. Isso de que aqui nós vamos levando a vida de qualquer jeito, porque as hierarquias resolvem, isto é um engano. Porque existe aquilo que cabe às hierarquias, que é nos instruir. E tem aquilo que cabe a nós, que é colocar em prática aquilo que recebemos como ensinamento. Não cabe a eles. Isso eles já sabem fazer. Então, isto não é fé. Isto é engano. Isto é comodidade. É eu não fazer o que precisa, porque dá trabalho, e as hierarquias cuidam. Não é assim. As hierarquias cuidam de nos ajudar a dar os passos. Quem dá os passos somos nós, se quisermos. Se não quisermos, o livre-arbítrio é respeitado até o último fio de cabelo. E, neste momento que estamos vivendo, é um momento de prova, de um final de ciclo. Quem vai fazer essa prova somos nós. Então, nós não vamos contar com os nossos instrutores da maneira que contávamos e que contamos agora. Nós estamos naquelas últimas ajudas antes de entrarmos na sala para fazer a prova. Então o instrutor está falando, olha, se lembre daquilo, 2 mais 2 é 4, faz assim, o básico, que já ouvimos, e não demos tanta atenção. Então essa instrução está nos lembrando aí dos últimos momentos, porque quando entrarmos na sala, nós entramos sozinhos, que são esses tempos finais. E a fé, ela nos liga à fonte, no ser e no universo. É a fé que faz isso. E a fé, ela abre um canal para que energias angélicas e arcangélicas, dévicas, possam trabalhar em colaboração conosco. Porque faz parte desta prova nós trabalharmos unidos a essa hierarquia. Isso nós temos que aprender. Então, se com a fé nós abrimos as portas para que energias angélicas e arcangélicas, dévicas, possam trabalhar conosco, aí nós vamos conhecer milagres. Mas não é um comércio, é um trabalho unido, é um trabalho de doação. Comércio não é doação. Comércio chega até a troca, comércio não chega na doação. Comércio chega no desconto. Então a pessoa quer entrar na vida consagrada, faz um comércio. Vê, eu dou um pouquinho, vou ver o que eu recebo. Isso é vida comum, isso não é vida consagrada. Então, a fé não é um comércio com seres angélicos e arcangélicos. A fé é nós nos unirmos a esta corrente de criação. Aí vamos criar juntos. E esta possibilidade está aí nos aguardando. Está aí só nos aguardando.